Nesse vídeo eu gostaria de calcular um limite envolvendo uma função racional, quociente de dois polinômios. A gente quer calcular o limite quando x tende a 2 da função racional x² menos 4 dividido por x menos 2. Bem, mas a gente viu anteriormente a chamada regra do quociente, que nos permite calcular limites de quocientes de funções desde que as funções envolvidas satisfaçam duas condições. E as condições são as seguintes: o limite quando x tende a A de f de x da função no numerador tem que existir, tem que ser algum valor L, não importa quem seja esse valor, e o limite da função no denominador g de x no mesmo ponto, quando x tende a A, tem que ser igual, tem que existir, tem que ser m, mas, além disso, esse limite tem que ser diferente de zero. Essa condição é muito importante. Se a sua função no denominador não satisfaz essa condição, então você não pode aplicar a regra do quociente, ok? Bem, mas se essas duas condições forem satisfeitas, então o limite do quociente das duas funções é igual ao quociente dos limites. E aqui você vê claramente por que você precisa que o limite no denominador seja diferente de zero. Se ele fosse zero, nós ficaríamos com L sobre zero, que não faria nem sentido, tá certo? Então, a conclusão aqui sequer faz sentido se M fosse zero, ok? Então, essa condição é realmente necessária nessa regra do quociente. Mas note que aqui nós não podemos utilizar a regra do quociente, porque o limite no denominador existe, mas é igual a zero. Isso é um limite de uma função afim, então eu só preciso, para calcular esse limite, substituir o x pelo valor limite, que é 2. Então ficaríamos com 2 menos 2, que é zero. Portanto, o limite no denominador da função no denominador deu zero, a gente não pode aplicar a regra do quociente. Okay. Note que o limite no numerador existe, certo? De fato, esse limite é também zero. Então, o limite de x² menos 4, quando x tende a 2, isso é um polinômio, portanto, a gente pode simplesmente substituir x por 2 para obter o limite. Então, ficamos com 2² menos 4, que é igual a zero também, tá certo? O limite no numerador deu zero, isso não é problema nenhum. Se a gente está interessado em aplicar a regra do quociente, o problema aqui é o limite no denominador ter dado zero, ok? Então, a gente não pode aplicar a regra do quociente, porque esse limite aqui no denominador deu zero, ok? Então, como é que a gente calcula esse limite se a gente não pode aplicar a regra do quociente? A gente vai fazer o seguinte: considere x² menos 4. Bem, isso pode ser expresso de uma maneira bem legal, usando um produto notável que você aprendeu no colégio. Lembre-se que A mais B vezes A menos B é igual a ao quadrado menos B ao quadrado. A diferença do quadrado de dois números pode ser expresso como o produto dessa soma desses números vezes a diferença desses números, ok? Muito bem, então aplicando esse produto notável aqui, x² menos 4 é a mesma coisa que x² menos 2 elevado ao quadrado. Isso é a diferença do quadrado de dois números, portanto, usando esse produto notável, isso é igual a x mais 2 vezes x menos 2. Ok? Mas para que serve isso?
Isso vai nos permitir simplificar essa função racional. Então, x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2, portanto, é igual a x mais 2 vezes x menos 2 dividido por x menos 2. Ok? Essa igualdade vale para qualquer valor onde essa função está definida, ou seja, para x diferente de 2. Para x diferente de 2, essa igualdade vale. Muito bem. Agora é que vem a mágica. Note que x menos 2 aparece agora no numerador e no denominador, portanto, a gente pode cortar. Então, x menos 2 dividido por x menos 2 dá 1. Portanto, a gente fica só com x mais 2 sobre 1, ou seja, x mais 2. Deixa eu enfatizar que essa igualdade vale apenas para x diferente de 2. Porque para x igual a 2, essa expressão aqui, essas expressões aqui, não fazem sentido, tá certo? O denominador vai se anular se eu trocar x por 2, portanto, essa igualdade sequer faz sentido para x igual a 2. Então, essa igualdade aqui, x ao quadrado menos 4 dividido por x menos 2 igual a x mais 2, vale para qualquer x diferente de 2. Mas agora você pode estar um pouco confuso, porque a gente quer calcular o limite exatamente quando x tende a 2. Mas aí vem uma observação muito importante que você não pode se esquecer. O limite, quando a gente calcula o limite, num certo ponto, o valor da função nesse ponto não tem a menor importância. Ok? Quando você calcula o limite de uma função em um ponto, nesse caso 2, a função nem precisa estar definida nesse ponto. Essa função racional, por exemplo, não está definida em 2. Ok? E se duas funções coincidem fora do ponto limite, nesse caso fora de 2, os limites vão ser, nesse ponto, serão iguais, se eles existirem. Ok? Então, o limite, quando x tende a 2, de x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2, é igual ao limite, quando x tende a 2, de x mais 2. Por quê? Porque essas duas funções, x mais 2 e x ao quadrado menos 4 dividido por x menos 2, são iguais para x diferente de 2. Então, esse limite aqui vai existir se e somente se esse limite aqui também existir. E se eles existirem, eles são iguais. É isso que eu quero dizer com essa igualdade aqui. Muito bem, mas agora a gente ficou com o limite de uma função afim. A gente esquece totalmente a nossa função racional original. A gente ficou com uma função afim e calcular o limite de uma função afim é muito fácil. O limite de uma função afim é só substituir o x pelo valor limite. Então, ficamos com 2 mais 2, que é igual a 4. Então, esse é o limite que a gente estava procurando. O limite de x ao quadrado menos 4 dividido por x menos 2, quando x tende a 2, é igual a 4. Ok? É isso.